Olá, hoje a nossa análise mergulha em algo bem diferente. São 3 sermões escritos lá em 1831 por um teólogo alemão, Gottfried Daniel Krummacher. E o tema é denso, santificação. Basicamente, como é que uma pessoa se torna melhor, mais santa. E a resposta dele, de quase 200 anos atrás, é surpreendentemente radical. Totalmente radical. Porque, vamos combinar, quando a gente pensa em ser santo, a gente imagina logo uma lista de regras, né? Um esforço gigantesco, uma luta constante contra as nossas falhas. E o Krummacher, ele meio que vira essa ideia de cabeça para baixo. Para ele, a santificação não é sobre o que nós fazemos, é sobre o que já foi feito por nós e, mais do que isso, em nós. Exato. Então, a nossa missão aqui é desvendar essa linguagem teológica do século XIX para entender essa visão. A ideia central, que está nos textos, é que a transformação real não vem do esforço, mas de uma união profunda, quase mística, com Cristo. E isso em 4 momentos-chave: crucificação, morte, sepultamento e ressurreição. Parece abstrato, né? Mas vamos ver que tem implicações muito, muito práticas. Exatamente. Ele não oferece um manual de instruções, mas sim um novo RG espiritual. E é a compreensão dessa nova identidade que, segundo ele, muda tudo. Ok, vamos desvendar isso então. Para começar essa jornada, ele não vai direto para a crucificação. Ele usa uma metáfora poderosíssima do Antigo Testamento que, define o tom de tudo. É a história de Jacó lutando com Deus. Sim, essa escolha é genial, porque Jacó luta a noite inteira com essa figura divina e, no final, ele não vence no sentido que a gente pensa. Ele sai do encontro transformado, com um novo nome, Israel, mas também permanentemente manco. E o texto diz que o sol nasce para ele naquele momento. Krummacher pega essa imagem e diz, olha, essa é a essência da experiência espiritual. E o mancar é o ponto central, né? Não é uma falha a ser consertada, é um lembrete constante. É a chave de tudo. Krummacher interpreta esse mancar como a marca da verdadeira transformação. Cada passo que Jacó dava era um lembrete duplo, sabe? O primeiro, da sua própria fraqueza, da sua incapacidade, é o passo da humildade, do eu não sou nada por mim mesmo. O segundo passo, no entanto, era um lembrete da graça de Deus que o sustentava. Era o passo da dependência, do Cristo é a minha vida. Que imagem forte! Então a transformação não vem de se tornar mais forte, mas de aceitar a própria fraqueza para depender de outra força. É uma quebra que, na verdade, reconstrói. Perfeito. É um encontro que nos quebra para nos refazer. E é com essa mentalidade de quebra e dependência que ele nos convida a olhar para o que ele chama de união quádrupla com Cristo. E aí vamos ao primeiro passo, a crucificação. O sermão usa uma frase bem forte. O nosso velho homem foi crucificado com ele. O que seria esse velho homem? Boa pergunta. O velho homem é basicamente o nosso piloto automático que está programado para o egocentrismo. É aquele conjunto de hábitos, reações, pensamentos que nos puxa para baixo, mesmo quando a gente quer fazer o certo. Pensa nele como se fosse o sistema operacional antigo do nosso ser, sabe? Cheio de bugs e vulnerabilidades. Ah, gostei da analogia. Então não é um eu mau que precisa ser punido, mas um software antigo que continua rodando em segundo plano e causando problema. Exatamente. E a ideia radical do Krummacher, baseada na teologia bíblica, é que na cruz esse software antigo foi simbolicamente desinstalado. Quando Cristo foi crucificado, a nossa natureza decaída foi pregada lá com ele. Isso tem 2 resultados práticos e imediatos. O primeiro é o que a gente chama de expiação. A dívida que esse sistema operacional defeituoso acumulou foi paga integralmente. Caso encerrado. A conta foi zerada. E o segundo resultado? O segundo é que o poder do pecado, a tirania desse velho homem, é quebrado. Usando outra analogia, é como se as cordas que faziam da gente marionetes fossem cortadas. A inclinação ainda pode estar lá, os hábitos antigos podem tentar voltar, mas a obrigação de obedecer a eles não existe mais. A gente deixa de ser escravo desse sistema. Ok, então a crucificação lida com o poder do pecado.
Mas aí vem a morte. O texto diz que somos plantados juntamente com ele em sua morte. Parece um passo além. Qual é a diferença? A diferença é fundamental e tem a ver com o status legal, por assim dizer. Para Cristo, morrer na cruz significou o fim. O pecado não podia mais tentá-lo, o sofrimento acabou. Quando o Krummacher diz que estamos unidos a ele, na morte, ele está falando de duas consequências. A primeira é a justificação. Que é um termo bem teológico, né? Como a gente traduz isso de forma simples? Pensa num veredito, num tribunal divino. A pena para o pecado, para a rebelião, era a morte. Ao morrermos em Cristo, essa sentença foi cumprida. Legalmente, do ponto de vista de Deus, a justiça foi feita. A pessoa está livre da condenação. A dívida não só foi paga, como o processo judicial foi arquivado para sempre. Certo. Mas, espera um pouco. A ideia de ser morto para o pecado soa muito absoluta. Na vida real, as pessoas que têm essa fé continuam errando, continuam falhando. Como que o Krummacher concilia essa declaração teológica tão definitiva com a experiência humana do dia a dia, da imperfeição? Ele aborda essa tensão? Sim, e essa é a parte mais sutil e talvez a mais importante. É aqui que entra a segunda consequência da morte: a santificação. Ser morto para o pecado não significa que a pessoa vira perfeita da noite para o dia. Krummacher não era ingênuo. Significa que a relação fundamental da pessoa com o pecado mudou. Antes, era uma relação de mestre e escravo. Agora, é como a relação com um tirano que foi deposto. Ele pode gritar da cela da prisão, pode tentar te influenciar, mas ele não tem mais autoridade sobre você. É uma declaração de uma nova realidade espiritual, um fato objetivo que a gente precisa aprender a viver. Entendi. É uma mudança de status, não necessariamente uma mudança instantânea de comportamento. O comportamento vem como consequência de acreditar nesse novo status. Precisamente. É por isso que a Bíblia diz para a gente se considerar morto para o pecado. É um ato de fé. Acreditar que essa transação legal realmente aconteceu e começar a agir de acordo com ela. Ok, então a crucificação lida com o poder do pecado e a morte com a sua penalidade legal. Parece que o trabalho está feito. Mas Krummacher insiste em mais um passo antes da ressurreição: o sepultamento. Confesso que essa parte parece um pouco, sei lá, mórbida. Qual é a função de ser enterrado espiritualmente? É uma ótima pergunta, porque parece um detalhe desnecessário, né? Mas para Krummacher, isso é psicologicamente crucial. O sepultamento de Cristo foi o descanso final dele, foi o ponto final de todo o sofrimento, da humilhação, da tentação. Para o crente que está unido a ele, ser sepultado com Cristo simboliza o rompimento definitivo e total com a vida antiga. O rompimento com a culpa, com aquela tentativa de se justificar por esforço próprio. Exatamente. Krummacher usa uma analogia jurídica poderosa. Você não pode processar, não pode cobrar, não pode condenar uma pessoa que está morta e enterrada. O caso está literalmente encerrado. Da mesma forma, a culpa do passado, as acusações, a condenação da lei, tudo isso perde o poder sobre alguém que está em Cristo. Porque aquela pessoa antiga, a quem as acusações se dirigiam, está morta e sepultada. Pensei em outra analogia mais moderna. É como deletar permanentemente uma conta antiga de rede social. Todas as postagens vergonhosas, as mensagens, as conexões daquela identidade antiga, tudo desaparece. Não tem mais um endereço para onde enviar as cobranças. Ser sepultado com Cristo é tipo fazer um hard reset na identidade espiritual. Essa analogia perfeita, um hard reset. A sua dívida kármica, por assim dizer, não tem mais para onde ser enviada. E isso traz uma paz e um descanso que o esforço próprio jamais poderia alcançar. É o fim da luta por aceitação. Essa imagem é muito libertadora e ela prepara o terreno finalmente para a ressurreição. O texto diz que, assim como Cristo ressuscitou, nós também somos ressuscitados para andar em novidade de vida. À primeira vista, isso soa como uma ordem. Ok, você foi perdoado, agora se comporte e viva melhor. Mas pelo que entendi até agora, não é bem isso, certo? Não mesmo. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Krummacher insiste com todas as forças que isso não é uma ordem.
é uma consequência inevitável. É a diferença entre empurrar um carro quebrado e ligar o motor de um carro novo. A ressurreição de Cristo é descrita no sermão como o recibo juridicamente válido de que a dívida foi paga e aceita por Deus. O comprovante de pagamento. A ressurreição não é só um milagre. É a prova de que toda aquela transação legal na cruz foi bem sucedida. Exatamente. E para quem está unido a Cristo, participar dessa ressurreição significa receber uma nova vida, um novo poder, um novo motor. A natureza santa, a capacidade de viver de uma forma que agrada a Deus, não é algo que você constrói peça por peça com esforço. É um dom que flui dessa nova vida recebida. Krummacher usa uma frase que me marcou muito. Ele diz que a vida cristã não é a imitação de Cristo, mas a continuação da vida de Cristo no crente. Uau! A diferença é sutil, mas é gigantesca. Uma é esforço. É tentar copiar um modelo perfeito. A outra é fluxo. É permitir que uma vida que já está em você se manifeste. Isso muda completamente a motivação. Muda tudo. A luta não é mais para conquistar a santidade, mas para se render à vida que já foi implantada em você. É aprender a operar a partir desse novo sistema, em vez de ficar tentando consertar o antigo. Ok, então temos essa nova realidade espiritual completa. O sistema antigo foi desinstalado na cruz, a pena foi paga na morte, o passado foi enterrado no sepulcro e um novo sistema operacional foi instalado na ressurreição. Mas como uma pessoa oficializa isso na vida dela? É aí que entra o terceiro sermão, sobre o batismo, certo? Exato. Se os primeiros sermões descrevem a transação espiritual, o terceiro descreve a cerimônia de posse. Krummacher usa uma linguagem muito elevada, quase real. Ele chama o batismo de um diploma ou uma carta de nobreza que eleva o pecador a um estado de liberdade e nobreza espiritual. Nobreza espiritual. Essa ideia é fascinante, porque vira completamente a chave. Não é mais eu preciso seguir as regras para talvez um dia ser aceito, mas sim, eu já sou da realeza espiritual. Então, como alguém com esse status deveria agir? É uma mudança de mentalidade de servo para herdeiro. É exatamente essa a mudança. Para Krummacher, o batismo não é um ato mágico. É o sinal e o selo visível, a coroação oficial dessa nova identidade. O texto afirma que os crentes se tornam sacerdotes e reis. A água do batismo simboliza tudo o que a gente acabou de discutir. A purificação, o afogamento simbólico daquele velho homem e o emergir para essa nova vida ressurreta. Uau! Então não é só uma nova identidade, é uma identidade que vem com benefícios, com privilégios. Isso é incrível. Que tipo de privilégios Krummacher descreve? Porque isso realmente transforma a perspectiva de uma vida de fé baseada em dever para uma baseada em status. Sim, e ele lista vários. O primeiro é uma justiça perfeita que é acreditada na sua conta, a justiça do próprio Cristo. O segundo é a liberdade total da condenação da lei, como a gente já falou. O terceiro é o poder na oração. Isso não é sobre ter pedidos atendidos como mágica, mas sobre ter a confiança e o acesso de um filho que fala com o pai, não de um estranho que implora um déspota. Faz todo sentido. A postura na oração muda completamente se você se aproxima como um herdeiro do reino e não como um mendigo no portão. E por fim, ele menciona a garantia de ser selado pelo Senhor para o dia da redenção. É como receber um passaporte diplomático para a eternidade. A lógica de Krummacher é cristalina. Uma vida santa, uma vida transformada, não é o pré-requisito para receber essa nobreza. É a consequência natural de entender, aceitar e viver a partir dessa identidade exaltada que já foi concedida, gratuitamente. Então, se a gente pudesse resumir a grande ideia de Krummacher em uma frase, seria algo como: pare de tentar ser santo e comece a viver como se você já fosse. Porque, segundo ele, essa é a realidade. A santificação não é uma escada que se sobe com esforço. É um novo RG espiritual que se recebe e se aprende a usar. Exatamente essa é a mensagem.
A verdadeira transformação acontece através dessa união com Cristo, não como um prêmio por bom comportamento. A crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição não são apenas eventos históricos nos quais se deve acreditar intelectualmente. Na visão dele, são realidades espirituais nas quais o crente participa ativamente, aqui e agora, por meio da fé, uma mudança de paradigma total. E ao longo dos sermões, a frase que se repete é que os crentes devem considerar-se mortos para o pecado e vivos para Deus. Isso nos leva a um pensamento final para a reflexão. Se esse novo status, essa nobreza espiritual, já é uma realidade concedida, como seria viver verdadeiramente a partir dessa convicção, em vez de lutar constantemente para alcançá-la? Como que o ato mental de considerar algo como verdade se transforma numa experiência vivida no dia a dia?